Olá, pessoal. Estamos mais uma vez pedindo licença para entrar na casa de vocês. E hoje, tendo como convidado o nosso ex-secretário de Saúde, uma pessoa super carismática, interessantíssima de ser destrinchada, né? Eu vou levar para vocês um papo maravilhoso com o doutor Humberto Fornari, que é anestesista, por enquanto está mais como psiquiatra e como médico do SUS, é isso? Médico do SUS. Eu sou médico do SUS de carreira, né, Rose? A psiquiatria veio a se integrar durante a minha evolução e por uma necessidade também do próprio SUS, na época de 2000. E aí foi onde fui buscando... Nessa época, eu creio que eu lhe entrevistei no CAPS, é isso? Isso, lembra? Olha aí, Faz viu? tempo. Eu fui o médico, precursor. A precursor foi a Secretaria de Saúde da época, né? Uhum. Mas naquele momento eu fui alocado naquele espaço para ser o médico que atenderia aquela comunidade de pacientes com depressão, com ansiedade, com dependência química. E foi aí que eu fui buscar, né, o aprimoramento, a especialização. E a partir de então, né, anestesista e psiquiatra. Hoje, mais psiquiatra, tanto no SUS quanto no consultório. Será que as pessoas estão precisando mais do psiquiatra? Com certeza. Hoje nós estamos aí... Tem uma frase que foi deturpada, que o Lula comentou, né? Que, se estamos com 30% da população, onde é que está essa população de loucos, né? Mas, realmente, se a gente considerar os quase 20% de ansiosos, mais os 10% de depressivos, só aí a gente já tem 30% de população. Mas eu acho que o índice é maior, não é? Não, fica por volta disso, né? 30%. O que a gente tem muito e sintomático é o estresse, né? É o estresse, que se não tratado, vai cair numa dessas doenças principais, né? Que seriam os dois grandes transtornos, né, psiquiátricos, né? A depressão e o transtorno de ansiedade. O estresse é o que mais está batendo a porta da comunidade, né? E como não tem estresse, doutor? Pois então. Como é que a gente evita o estresse, doutor Micina? Estávamos comentando, né, a respeito dessa mudança de postura dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, nessa questão de identidade, né? Não só identidade sexual, mas identidade como de gênero até, porque... Pois tem gente se identificando... Que não são mais humanos, agora são bichos, são animais, são répteis, e a gente fica nessa confusão. O estresse está ligado a esse novo mundo, né? Ao milênio chamado de tecnológico. Eu não me sai, não me tem nenhuma postura diferente de imaginar que a tecnologia veio, claro, com grandes benefícios, mas também com uma aceleração. Danos, né? A aceleração, ela está trazendo muitos danos, né? Veja que já existem documentos provando que essa geração que está chegando é a geração, né, com menos inteligência do que a geração anterior, né, a ela. Ou seja, os pais dessas crianças vão continuar suplantando a inteligência dessas crianças devido à má utilização. É permissividade, doutor? Permissividade, o impulso, né, aí da pessoa em si. Estimulação, né? Então, assim, às vezes você não... Por mais não permissivo, severo que você seja com o seu filho, tem muitos que vão buscar essa questão da tecnologia, das redes midiáticas, fora de casa. Então, assim, a gente tem que estar sempre monitorando. Não, quando eu falo permissividade, não falo nem permissividade para a internet, porque a gente ouve e vê muitos pais com medo de dizer não aos filhos. Ah, sim, isso sim. Não, a geração sanduíche, né? Você tem que cuidar dos pais e você vai ter que cuidar da sobrevivência dos filhos. Por quê? Porque aí sim, permissividade.
eu costumo dizer para as famílias, né, na reunião de família dos dependentes químicos, né, álcool e outras drogas, que pai não foi feito para ser amado pelo filho. É uma frase um tanto quanto dura, né? Exatamente, dura, essa é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, é a frase aonde você pode ser amigo do seu filho após os 25 anos de idade. Onde ele vai ter maturidade. Isso, onde ele vai ter maturidade para entender que eu posso abraçá-lo, que eu posso beijá-lo, que eu posso sentar e tomar um cálice de vinho ou tomar uma cerveja com ele, com moderação, né? Porque senão, no momento em que eu tenho uma criança que quer dar poder a uma pessoa, né? Quer ver um tirano, é dar poder a essa pessoa. E as crianças são os mais tiranos que existem. Mas é só dar liberdade. Não é? É impressionante, né, doutor? Porque a gente vê os pais sendo mandados. Ai, eu não vou falar porque ele vai ficar bravo. Ai, eu não vou fazer. Gente, ele não vai gostar de mim. Onde? O que mais se ouve é ele não vai gostar de mim, ou ela não vai gostar de mim. Sinto muito. O que eu vou dizer? Né? Mãe e pai foram feitos para educar, para moldar. Implantarem as virtudes, né? E as virtudes nunca vão ser tão boas quanto os vícios. Lógico que não, né? Não é tão gostoso. Não é gostoso, né? Não é gostoso obedecer regras, não é gostoso obedecer ordens. Claro, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas é necessário. É necessário. Porque a vida bate, né, doutor? A vida bate e cobra muito. E bate dolorido, né? Bate e vai cobrar. Eu digo para todo pai de crianças, olha, se você é permissivo, seja permissivo após, né, a idade madura. Depois dos 20, 25 anos. Porque já tem mais uma compreensão mais diferente. Aí a poda neural já está se formando. Antes a poda neural era a partir dos 15. Hoje, a neurologia mostra, a pediatria mostra que as crianças, a poda neural, onde a gente diz assim, bom, agora ele está formado, ele tem um caminho a seguir. Agora ele se tornou adulto. Exatamente, 24 anos de idade. Gente do céu! Bom, a gente vê uns aí de 50 que não tem... Nunca chegaram, Nunca chegaram, né? Mas aí é muita maconha. Também, essa geração. Aí é muita maconha, aí não vai ser maduro nunca, né? Nunca, né? Então eu digo para eles assim, você quer dar liberdade para eles a partir daí, né? A partir daí, porque a partir daí todas as linhas, as conexões cerebrais estão prontas. Ele já sabe o que ele vai ser do ponto de vista de trabalho, né, de labor profissional, se ele vai gostar mais de uma cor A ou B, essa questão partidária que nós estávamos discutindo agora há pouco, né? Tudo isso, apesar de que o voto está a partir dos 16 anos, que para mim é uma coisa que é muito imatura, para mim o voto ele tem que ser consciente. E é por isso o reflexo que a gente está vivendo ali. Mas não existe voto consciente nem com 50, 60, 70 anos, doutor. Porque, infelizmente, né, a nossa população, eu digo a nossa população não é aqui catarinense, é a nossa população, principalmente no Brasil inteiro. No Brasil, né? É o voto de cabresto, né? É o voto do quanto eu vou levar nisso. Você vai me dar o quê para eu votar em você? Enquanto a gente tiver esse tipo de mentalidade... infelizmente temos isso também, né? Isso é educacional e eu acho que de formação, né? É verdade. Mas, digo e repito, um país que foi colonizado por prostitutas e ladrões, fica difícil, né? Não é verdade? É verdade. A escória de Portugal veio para cá. Corrida, né? Né? Veio fugida, né? E como é que a gente vai organizar isso aqui? É um país razoavelmente novo, né? Sim. Em relação ao velho mundo, né? Com certeza, né? E eles trouxeram o pior do velho mundo para nós. Para nós, e que investiu muito pouco em educação, né? E continua investindo. E continua sendo. Porque ser educado é pensante. Ser pensante, como disse o nosso presidente, não vota. Não vota. Pelo menos não vota, né? No que eles queriam que votasse. Mas vamos deixar a política para lá. Deixamos para outro dia isso. Vamos deixar a política para conversar outra hora, porque aí depois o pessoal vai dizer assim, a Rosana já está puxando para o lado político. Não é.
é uma questão de racionalidade, né, doutor? Se eu sou um ser pensante, eu analiso. E se eu analiso, eu não quero o que é ruim para mim e para o meu povo, né? É verdade. E o reflexo sempre vai cair para todas. Todos, né? Pra todos. Não importa. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que se preocupar com o próximo exatamente porque o reflexo vem. Exatamente. Vivemos numa sociedade onde a pedra que caiu na casa do A vai cair na casa do B. Não tem jeito e... É por aí. Estamos aí, todos pagando preço pela escolha de alguns, né? De alguns, exatamente. Ai, que difícil. Não dá nem para comer ovo, gente. Até o ovo tá Até caro, o ovo né? tá caro. Ovo de Páscoa, então, nem pensar. Não, ovo de Páscoa se tornou objeto de luxo, né? De Alimento luxo. de luxo. É né? verdade. Meu Deus Tá mais céu. fácil dar um iPhone do que dar um ovo de Páscoa. Não é? Tá difícil. Tá O difícil negócio está mesmo. complicado. Mas vamos deixar para lá essa história, que não é o que nós viemos conversar hoje. Doutor Humberto, vamos saber um pouco do senhor. Quem Vamos é lá. Humberto Fornari? Nasceu onde? Então, assim, Humberto Martins Fornari, né, filho de um pai italiano, Adelmir Fornari. Italiano nato? Não. Descendente italiano. Descendente, o avô dele veio da Itália. E a minha mãe, ela, a princípio, Pereira Martins, deve ser brasileiro, né? Ou português, né? Descendente de português. Nasci em Arvorezinha, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A Gaúcho. Eu gosto de comparar com Guabiruba, em termos de tamanho, uma cidade pequena, né? Claro, não tem a pujança financeira, Fica econômica perto de financeira. qual cidade maior? Passo Fundo. Perto de Passo Fundo. Ali, a terra do Mipri. Isso. Chegando nos Planaltos ali, Sim, né? ali no Pampa. Ali no Pampa, né? Ali eu estudei, fiz meu primeiro... a parte inicial da minha educação foi ali. Depois eu fiz o segundo grau em Porto Alegre. Fui a Pelotas fazer medicina em Pelotas. Sou conterrâneo do Dr. Oswaldo Quirino. Né? Estamos ali, ele estava 2 anos à minha frente, na época. Depois eu vinha a Florianópolis fazer a residência de anestesia. Foi aonde eu comecei. A especialidade que o senhor começou foi anestesia. Foi anestesia. Em 2000, aí por necessidade, né, de água bater na bucha, né? na bunda, né? A secretaria me levou para o CAPS e ali eu entrei no mundo da psiquiatria. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada do ponto de vista social, econômico, porque galguei muitos degraus do ponto de vista de melhoria, né, como ser humano. A gente aprende muito, Aprende-se muito. Fui secretário da Saúde, agora na época do Dr. Jonas. Aprendi muito, uma escola única. Imagina. Né? O pessoal diz assim, tu te arrepende? Eu me arrependo da burrice do novo, né? De fazer coisas erradas no início da gestão. Mas a gente faz coisas erradas, às vezes, tentando acertar, né, tentando doutor? acertar, exatamente. Mas, assim, é uma escola, né? É uma escola única, onde você aprende apanhando aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, a vida, ela não te deixa em paz. Para você aprender, para você chegar onde você tem como objetivo, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ter que lutar, você vai ter que buscar. Se não aprende no amor, aprende na dor, né? Então, basicamente, Humberto, casado, tenho 3 filhos, né? Casei com uma gaúcha, a Virgínia, tenho 3 filhos, um é engenheiro, o outro é marketing, propaganda e marketing, trabalham numa mesma empresa, formaram uma empresa de software de gestão de grandes estruturas. Então, estão aí no mundo da internet, estão aí no mundo da tecnologia. Da comunicação, bacana. E o meu mais novo está fazendo medicina aqui na Palhoça. Sabia que alguém ia seguir. alguém vem, né? Alguém tem que seguir os passos do pai, né? Exatamente. E estou muito bem, estou realizado profissionalmente, me sinto acolhido pela comunidade de Brusque. Inicialmente fui para Indaial, fiquei 5 anos em Indaial,
Mas depois a comunidade evangélica me chamou para trabalhar aqui no hospital, que hoje é o Hospital Imigrante, né? E ali eu fiz a minha carreira praticamente. Estou aqui há 30 anos, 32 anos aqui em Brusque. É uma vida já. É uma vida, né? Filho, já sou brusquense, já recebi o título, né? De cidadão brusquense, então... Os claro, filhos nasceram todos aqui? Os 2 mais velhos em Indaial e o mais novo aqui. Mas todos barriga verde? Não, tudo barriga verde e a criação deles foi toda aqui, né? Então, a catarinense e brusquense, né, doutor? Olha, eu vou te dizer que Santa Catarina é um estado que me surpreendeu positivamente, porque quando eu vim fazer a residência, eu vim de um... Como gaúcho, como gaúcho, né? Que o gaúcho e Catarina tem uma... existe uma soberba muito grande, grande, né? Do gaúcho, que felizmente vem se mostrando deteriorada. Graças a Deus, né? Mas pela imposição do Catarina. O Catarina conquistou e vem conquistando e vai conquistar quilômetros e quilômetros de maior produtividade, ascensão, cultura. Cultura eu ainda digo que é complicado, né, para o Catarina, mas econômico, financeiro e social. Eu até fiz um post há uns 10 anos atrás comparando Santa Catarina com a Noruega. Os dois, um país e um estado, mas os dois tinham na época praticamente a mesma população e os índices sociofinanceiros de IDH eram praticamente iguais. O nível de segurança, de qualidade de vida, eles estavam assim praticamente juntos. O que diferenciava Santa Catarina da Noruega era única e exclusivamente a sensação de segurança, não de segurança da nossa cidade, mas de segurança por não ser um país, né? Que o país como um todo traz mais insegurança. Sim. Né? Se a gente falar de Santa Catarina, tem segurança. Nós estamos à mercê do governo federal. De um governo federal que ele monopoliza, né? Praticamente todas as políticas públicas vêm dali, né? O repasse financeiro vem dali, também. Mas tu vê que mesmo assim Santa Catarina ele desponta, ele se diferencia, né, nesse Brasil continental. E eu consegui acompanhar toda essa evolução de Santa Catarina, porque em 1990... Indaial era nada, né? Indaial era nada. Em 1990, então, são 35 anos que eu estou aqui. Né? E nesses 30 anos, Santa Catarina deu um salto. Verdade. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul puxou o freio de mão e deu a ré. Infelizmente, né? Porque não soube aproveitar as oportunidades. Regrediu muito. Eu morei muito tempo em Porto Alegre. Sou filha de gaúcha. Também, né? Minha mãe é gaúcha. E o meu finado marido era gaúcho também porto-alegrense. Né? Meu filho mais velho nasceu em Porto Alegre. E era uma cidade muito gostosa de se viver. Infelizmente, hoje, eu falo mais por Porto Alegre, né? Mas tudo, né? Mas, infelizmente, hoje eles vivem atrás de grades, a insegurança é tremenda, muito forte. O nível de criminalidade é imenso. É assustador, né, doutor? E a pobreza aumentou muito. Aumentou, por isso a criminalidade, né? Aqui melhorou. Aqui a classe média vem evoluindo, ganhando espaço. Porque existe oportunidade de trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós temos qualidade de serviço, qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de terras para serem aproveitadas. Nós temos o interior, né, com o oeste com plantação, com agronegócio. O oeste é muito produtivo, né? E o nosso litoral é a coisa mais linda. É lindo mesmo. Apaixonante, né? Gente, convido vocês que não são, até os que são de Santa Catarina, se conhecem ou não conhecem, aí a Bombinhas, ver 4 ilhas, eu fiquei encantada. E Mariscal? Nossa Senhora, mas é muito lindo, gente, é muito bonito. Não, é o Caribe brasileiro, né?
verdade. Não é... Sou paulista, amo a minha cidade, porque Santos tem uma praia maravilhosa, gente. Vamos combinar. São 7 quilômetros de praia, coisa linda de viver. Mas tem que tirar o chapéu para cá, viu? Né? É bonito. É bonito. É bonito. Então, eu sou essa pessoa, né? Sou essa pessoa que me dedico às pessoas, gosto do que faço, gosto de atender a população, os pacientes, me dedico, né, na tentativa de buscar a cura ou pelo menos o alívio da dor. Né? Então, que a dor da alma é triste. É muito, muito triste. Nós vamos fazer um breakzinho, vamos fazer uma fofoquinha aqui nos bastidores e a gente já volta com mais novidades e conversas com o Dr. Humberto Fornari. Estamos de volta com o Dr. Humberto Martins Fornari, nosso médico psiquiatra, anestesista e que foi secretário de saúde aqui em Brusque, onde adquiriu uma experiência, digamos, diferente. Né? Uma escola, né? Vamos nomear assim, né? Diferente, né, doutor? Doutor, a gente está vendo tanta transformação no ser humano, transformação da parte emocional, da parte, como é que eu vou dizer, as reações estão muito agressivas, as pessoas estão se tornando muito intolerantes. Da sua visão psiquiátrica, a que se deve isso? A intolerância, ela vem... Não sei se é intolerância, se é impaciência. Bom, mas as duas coisas meio que se misturam, né? Se torna intolerante. A gente tem uma coisa chamada de o eu. O eu está se transformando na peça principal na formação do próprio ser humano. Nós vínhamos comentando a respeito dessa negligência, né, no tratar dos filhos, dando a eles tudo que eles pedem, tudo que eles querem. São os futuros reizinhos, né, que não podem ser magoados. Reizinho sem reinado. Reizinho sem reinado. E que acaba se refletindo exatamente nesse ponto que tu estás colocando. Então, ele não pode sofrer nenhum tipo de frustração, ele não pode receber um não, ele não pode esperar por mais tempo na fila. Por exemplo, eu não posso, se chegar a fila do idoso e eu estou aqui para ser chamado e vem 10 idosos, eu vou começar a ficar intolerante, impaciente. A gente tem observado muito isso. Né? E isso é o que está acontecendo. Mas por quê? Porque muitas pesquisas mostram que os pais de hoje não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram. Ou seja, então, se o meu pai foi muito severo na minha educação, não me deu a mesada que eu gostaria de tê-la naquele momento, ou ter um carro, ou ter uma moto, né? Conforme a evolução vai se dando, eles querem oferecer tudo isso aos seus filhos. De mão beijada. De mão beijada. Sem conquista. Sem nenhum tipo de conquista, sem nenhum tipo de necessidade. Ou seja, estamos criando, novamente vou falar, pequenos reizinhos, né, sem reinado. E isso vem trazendo as sequelas, os grandes conflitos dentro da nossa sociedade. Antigamente, a primeira frustração já é motivo para entrar em pane. Para entrar em pane, para aumentar o nível de estresse, o nível de frustração, né? O nível de intolerância e agressividade. Tudo isso acontece. A agressividade está demais. Né? Exatamente. Tu vê aqui em Brusque, que é uma cidade maravilhosa, mas se eu posso apontar uma frustração que eu tenho com a nossa cidade, é não só o número de carros, mas a maneira como os motoqueiros andam pela nossa cidade. Verdade. Trazendo o quê? Problemas particularmente para eles próprios.
Não, é incrível. Eu comentei até na gravação que nós fizemos aqui com o comandante Otávio. Ah, eu vi. Aham. O único lugar que eu já vi acontecer moto bater de frente com moto foi em Brusque. Foi Brusque, exatamente. Porque um não quer ceder ao outro. É. Os dois, tum. Pum. Como diz o gaúcho, só se fecham, né? Só se fecha, né? Os autos estão se fechando. Então, é isso que a gente está vendo. Voltando à tua questão, o reflexo do hoje, né, do que a gente está vivendo hoje, vem lá das nossas conquistas. Das nossas frustrações. Das nossas frustrações. Então, se eu sou uma pessoa que recebi tudo de mão beijada, né, eu vou entender que o mundo tem que me dar mais do que eu tenho que dar para ele. Que eu mereço mais. Que eu mereço mais. Né? Aí vem essa questão toda que a gente está comentando. Infelizmente. Outra coisa também é essa questão, volto a dizer, das redes midiáticas. Né? As redes midiáticas, eu assim, como exemplo de casa, eu tive que abortar por vários momentos os jogos. Limitar. Né? Mas abortar mesmo, chegar lá e desligar. Porque assim, eles entram em estado de hipnose, exatamente, né? Exatamente, eles ficam hipnotizados e qualquer coisa que tu conversa com eles, eles começam a te responder de maneira agressiva. Então, esse é um momento que vamos desligar isso aqui tudo e vamos sentar e vamos conversar. Fisiologicamente, causa algum mal? O jogo? Ah, com certeza. Ah, sim. Excesso, né? O excesso, né? Você, além desse processo de estresse, desse processo de raiva, desse processo de angústia que você está vivendo ali na hora e que você transborda isso, claro, para os momentos mais próximos, né, depois do jogo, para as pessoas que estão à sua volta. Sim. Se eu estou jogando, por exemplo, um jogo de luta, aí eu saio dali com aquela excitação. Você sai com aquela adrenalina, com aquela dopamina fluindo, e se você perdeu, você sai mais agressivo, frustrado e agressivo. Por quê? Porque você tem que botar para fora aquilo tudo. Pais, prestem atenção, é uma coisa muito séria. É seríssimo. E a outra questão, que aí é mais grave ainda, são as crianças que estão nesse processo de desenvolvimento neurobiológico. O aprendizado da palavra, o aprendizado da escrita, o aprendizado da leitura. Uma criancinha de fraldinha, tudo celular na mão. Né? O pai e a mãe almoçando, né? Ali com o celular na mão, e a criança com o celularzinho dela para não incomodar. Quer dizer, então os três estão alienados, absorvidos por uma tela midiática. Os pais não têm tanto problema, por quê? Porque já estão formados. Agora a criança vai deixar de aprender na hora certa. Né? Lembra que na pandemia nós tivemos aquele problemão das escolas pararem e não quererem voltar a dar aula presencial, e que aí tiveram que todo mundo correr para poder fazer via midiática. Quer dizer, então a rede, olha só, ela é benéfica em algumas situações. Né? Por quê? Porque na educação já está aprovado que a pedagogia mostra que você tem fases de aprendizagem conforme a sua idade de crescimento. Se você passou por aquela fase, você, por exemplo, vai deixar a música de lado, a arte de lado, os cálculos de lado, dependendo, vai robotizar e vai se tornar. E por isso que já está comprovado. As crianças, a geração de hoje, ela é mais burra e vai morrer mais burra do que a dos seus pais. É a primeira. Nós estamos formando gamas, é isso? É, mais ou menos isso. Né? Então, assim, é a primeira na história da humanidade a acontecer isso. Por quê? Por causa do uso da internet. Indiscriminado. Olha, se tem uma limitação, tudo bem. Não, se você limitar, e se você estiver junto, se você estiver trabalhando com a criança dentro da rede, ok. Porque você vai parar, vai discutir, vai conversar, vai mostrar o patinho, vai dizer para ele, esse aqui é o pato que está aqui. Fala, pato. Vai utilizar aquilo como aprendizado. Uma ferramenta positiva. Sim. Né? Agora, simplesmente largar e o que a gente tem visto hoje é as crianças, os adolescentes apresentarem-se de maneira isolada, independente,
porque a mãe tem que fazer a comida, ou tem que limpar a casa, o pai tem que sair para trabalhar. Mas as mães de antigamente também tinham que fazer essas coisas. E né, ajudavam na nossa educação, não é? Né, doutor? Fazia a lição junto com os filhos, Verdade. e dava conta de limpar a casa, e dava conta de levar para a escola, e dava Tudo, conta de ir né? à reunião. Tudo. Por quê? O período do dia diminuiu? Encolheu? Não foi, né? O que está acontecendo, Outra gente? situação importante que eu tenho recebido muito em consultório são os adolescentes, principalmente meninas, com transtorno da ansiedade. Em função do quê? Né? Em função da busca de algo que não existe dentro do seu pequeno mundo, né? Então, ficam se comparando com as colegas, ficam se comparando com as atrizes, Sim. ficam Vivem no mundo de fantasia. vivendo num mundo de fantasia, e a sua realidade ela é muito inferior àquela que ela planeja. Doutora, a gente vê muitas crianças, que eu digo crianças, mas são pré-adolescentes e adolescentes, se mutilando. Isso. Porque a dor é tanta da frustração, não sei se eu posso chamar só de frustração, que acabam se machucando, às vezes até indo Sim, a óbito, né? a óbito, causando um mal maior. Isso tudo é devido ao estresse, só ao estresse, ou tem algum problema fisiológico nisso? Fisiologicamente, não. O que a gente tem são púberes, né? Adolescentes, Numa transformação hormonal, normalmente sofrendo ou algum abuso, né? Ou bullying, ou abuso. A gente tem que prestar muita atenção em cima Porque disso. tá uma coisa muito comum o abuso, né, gente? Entende? No comum, É um eu assunto, digo, é um assunto que vai para alguns programas. vai para alguns programas, né? Quando eu era secretário, eu tive o privilégio de nós montarmos a rede de assistência às crianças e pessoas que sofrem que abuso. sofrem violência sexual, né? O índice é muito alto, doutor? Ele é alto, ele chega a 8%. Opa! E a faixa etária é Principalmente variável? Assim, em termos de gênero, mulheres mais do que homens, e principalmente crianças na fase dos 8 aos 14 anos. Meu Deus, isso é pedofilia. Meninas, né? Principalmente meninas. É pedofilia. Sim, é um crime, né? É um crime, é pedofilia. E o que leva uma pessoa... ser. Uma criatura, porque não... é uma criatura, né? É verdade. Sentir atração por uma criança de 8 anos. Doença mental. Não existe cura para isso. Não. É um desvio. É uma anomalia. É um desvio sexual que a gente chama, né? E o índice é muito alto. Não, o índice de desvio sexual não é alto, né? Mas, assim, a gente tem esses abusadores, né? Esses que pedófilos... passam pela vida, às vezes, inteira e exatamente, ninguém descobre, né? No anonimato. Até que alguém abra a boca e... Que é muito difícil. Difícil. Eles pegam essas meninas de menores, né? Porque é mais fácil de coagir, né? Existe além do abuso, existe o abuso psíquico, né? Que é onde eles dizem, se você contar para a mãe, se você contar para o pai, eu vou matá-los. Então, quer dizer, assim, é abuso de tudo quanto é lado. Então, e pior que essa criança leva isso, carrega isso pro resto da vida. Infelizmente, né? Então, a gente tem, dentro da automutilação, do cutting, né, que a gente denomina assim, são algumas formações de personalidade que começam a se desviar de uma personalidade normal, principalmente o borderline, que a gente chama, né, que é dificílimo de se buscar de volta depois, na vida adulta, né? O bullying, que é uma situação bastante frequente, apesar de todas as políticas, né, que dentro das escolas a gente ainda vê muito bullying nesse sentido. E o bullying de antigamente, às vezes o pessoal diz, mas antigamente eu também era chamado de narigudo, o outro era gordinho, o outro bolão. A gente tinha os apelidos, mas nós não tínhamos a internet. É verdade. Não havia essa exposição.
Entendeu? A exposição ficava dentro do pequeno Daquele núcleo. mundo, Daquele mundinho. Então você era o gordinho. Normalmente na escola, né? Era, na Normalmente escola, era você era o gordinho, você era o magricelo, você era É. o burrinho da turma. Então todo mundo tinha um apelido, só que não tinha essa coisa chamada, né? Só que hoje você é exposto... É exposto mundialmente. mundialmente. O mundo todo. Uma foto, uma filmagem hoje, você joga na internet e nunca mais recupera. É verdade. Né? Então, o bullying hoje, ele é bastante agressivo. Não E pelo... isso causa danos psicológicos gravíssimos. Gravíssimos, né? gravíssimos. A depressão, principalmente a ansiedade e A depressão. gente tem que cuidar com as brincadeiras, né? Vamos respeitar. A gente bate tanto nessa palavra, né? Respeito ao próximo. Eu acho que é o principal. Se resumiu a isso, é respeitar o próximo, né? Tentar As fazer com que as respeitar crianças, diferenças, né, se doutor? quiserem fazer brincadeiras entre vocês, mas não façam filmagem. Sem exposição. Sem né? exposição, né? Porque a exposição é o que machuca. A exposição é o que machuca. E se vê que a pessoa, você fez uma brincadeira, viu que a pessoa não gostou, não faz de novo, poxa. Né? Hoje tem alguns, inclusive, hoje tem alguns segredos de palavras e de mensagens via internet, via WhatsApp, aonde eles se comunicam. Se identificam, né, doutor? Se identificam, se comunicam e pedem atitudes do que o outro está do outro lado. Tipo assim, aí, me mande um nudes. Mas aí que nós voltamos ao assunto, né, inicial, que era a participação dos pais na vida dos filhos. Exatamente. Isso é importantíssimo. A gente tem que saber aonde eles estão e de que maneira eles estão fazendo. Exatamente. Aonde estão e o que estão fazendo. Mas ele está lá dentro do quarto dele na internet. Isso, gente, mas a internet é o mundo. Não, a internet é o maior expositor. Quantas pessoas dentro dos consultórios a gente encontra porque tem um namoradinho, ele está pedindo um nudes, ela manda o nudes. E ele expõe. E depois que termina, ele expõe. E aí tu imagina, como é que fica a cabeça dessa criança, né? Mas já tem 16, 17 anos, podia saber. Não é que podia saber. Está envolvida emocionalmente, né? Exatamente. Acaba dando esse tipo de reflexo futuro. Que na hora, no momento, você nem imagina que pode acontecer. A gravidade do que pode acontecer, né? Então, é complexo, né? E aí o corte, ele serve para quê? Para diminuir a dor. Puta, mas o corte é uma dor, mas é menor do que a dor que tu está sentindo aqui. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa, a dor da alma é inexplicável. Exatamente, é inexplicável. E não tem dor maior. Né? Não tem dor maior que a dor da alma. É imensurável, né? É imensurável. Ela te angustia tanto que você chega ao grau máximo de ansiedade, onde ponto de tirar a própria vida para parar com a dor. Exatamente. Doenças orgânicas começam a se desenvolver, o próprio infarto agudo do miocárdio. A somatização. Muito somatização, mas assim, do ponto de vista de doença grave, uma pessoa sob estresse uns 40, 50 anos, se ele tiver uma propensão familiar, ele vai infartar. E o infarto nessa idade mata. É fulminante. Ele mata. Não tem como, né? Nós temos tempo ainda, meu amigo? Tem mais 10 minutos. Temos 10 minutos para falar bastante. Tudo isso? Que coisa boa. Que coisa boa. Doutor Humberto, nós falamos em pedofilia, nós falamos em estresse, falamos em frustrações adquiridas durante a primeira infância, principalmente, né? Exato. Do eu posso tudo, depois eu não posso nada, que a vida não me deu. A vida bate. A vida bate duro, né? O que a gente pode fazer para aconselhar os pais que têm medo dos seus filhos? Tem medo de, como o senhor disse, de perder o amor? Porque se eu contrariar, ele vai ser um adulto frustrado. O que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação que a gente está vendo tão comum, né? E criando mais frustrados do que resolvendo as frustrações? Porque no momento que eu só digo sim e a vida só diz não, eu crio um monstrinho. Exatamente. Pequeno tirano. Essa
pergunta ela é provocadora e instigante, né? Porque existem algumas frases que mostram assim, tempos difíceis, né? Formam homens fortes, né? E tempos fáceis nascem homens maleáveis, né? Mais amolecidas, né? E é o que a gente está vivendo, né? Nós estamos vendo uma geração se formar de mimizentos. De mimizentos, os mimimi. Os nem, né? Não pode falar nada, não pode fazer nada, não pode dizer nada, tudo é problemático. Tudo é problema e vai piorar. Porque aí a inteligência artificial está vindo, e está vindo com força, e vai destituir, né, várias, a grande maioria das profissões. Então, o ser humano ele tem que cada dia mais se renovar, e isso não está acontecendo nessa nova geração. Não está acontecendo. Muito pelo contrário, eles estão, como tu falasse, nos mimimi, né? Ali esperando para serem alimentados. O que os pais têm que fazer? Os pais têm que retomar a rédea. Os pais têm que voltar a serem pais. Mostrar quem é que manda na casa. A função do pai, a função da mãe não é dar o celular para a criança e ficar fazendo o que ele tem que fazer. A função do pai é cuidar da educação desse filho. Formação. Né? Conhecimento você adquire na escola. Na escola, exato. Educação é dentro de casa. Estão misturando isso, Estão misturando, estão depositando tudo isso, educação e conhecimento para a escola. E a escola não consegue fazer isso. Não, porque a escola não é educar. Né? Então, as virtudes que têm que serem construídas, né, dentro do seio familiar não estão acontecendo. Eu sempre digo... É essa deterioração. E essa deterioração que está havendo nessas gerações que estão vindo aí. Eu digo sempre, personalidade é temperamento e comportamento. Temperamento, ele é quase que nato. Ele é puxado, né? Tem as crianças que são mais... Você poda, né? Você vai... mas você poda com o quê? Com a demonstração do comportamento. O comportamento, ele é feito de virtudes. Exato. Ou vícios, mais vícios do que virtudes, ou mais virtudes do que vícios. Então, assim, para você ter uma personalidade equilibrada, você tem que melhorar o teu temperamento através de mais virtudes, ou você é uma pessoa mais virtuosa, mais iluminada, e não precisa tantas virtudes, porque as virtudes já vêm para ti e você as aceita de maneira satisfatória. Mais natural. Mais naturalmente, sem precisar levar tanta chinelada na bunda, entendeu? Hoje não pode. Hoje não pode. Né? Hoje não pode, mas, por exemplo, eu estava fazendo a leitura agora hoje porque eu estou muito preocupado com essa questão das pessoas que vivem na rua. Sim. Né? As pessoas que vivem na rua. Que aumentou drasticamente. Eu achei até pouco. Uma pesquisa de 2017, mas mostrando que no Brasil nós teríamos 270 mil famílias em estado de rua. Eu acho que é muito mais do que isso, né? Brusque tem em torno de umas 80 pessoas. Coisa que nós nunca tivemos, né? Então, eu digo sempre assim, precisamos trabalhar essas crianças de maneira a terem mais virtudes, né, do que vícios. O governo tem políticas, por exemplo, como tu acabou de dizer, por isso que eu chamei a atenção para os moradores de rua. As crianças não podem mais trabalhar. Tu não pode mais bater e elas não podem mais trabalhar. Mas só depois dos 16, né? Agora, o governo não tem capacidade, não tem braço para segurar essas crianças que ficam pedindo dinheiro na rua. Essas crianças não estão trabalhando? Só que estão trabalhando na rua. Só que estão trabalhando E estão trabalhando para quem? Não é nem para os pais, muitas vezes. É para o traficante, como tu acabou de dizer. Exatamente. Né? Mas por quê? Porque eles podem
Tudo porque são impunes à lei. Mas não podem trabalhar, não podem ter uma formação. Exatamente. Que antigamente era tão importante, né? Muito importante. Você sair... Porque o ócio Isso. é a oficina do diabo, a gente sabe disso. Então, quando eu digo, se eu posso dar um conselho para os pais, sejam mais duros. Né? Imponham algumas práticas virtuosas dentro das suas famílias, dentro das suas casas. Porque só assim é que a gente vai conseguir readequar essas pessoas que estão chegando hoje para o nosso mundo atual. Nós precisamos retransformar, buscar algumas questões muito importantes que foram deixadas de lado, né, num passado não muito distante. Não muito distante. Né, que estava aqui e que a partir de agora não pode mais, e porque isso, porque aquilo. O mundo socialista ele é muito bonito na teoria. Mas na teoria a prática é outra. A prática é outra, né? A prática é outra. O mundo de pessoas que está vivendo na rua é muito maior do que a gente tem em termos de pesquisa. Ninguém sabe o que fazer com essas pessoas, né? Ninguém sabe o que fazer com essas pessoas porque não existe na prática. É desumano, né? É desumano. E na prática nós estamos vendo crianças trabalhando na rua, né? Que não são computados porque eles têm um teto. Eles mesmos não se dizem moradores de rua, porque eles têm um teto, ou eles têm uma família, mas eles vivem na rua. Estão sendo usados. E estão sendo usados. Né? E onde é que está o pai e onde é que está a mãe? Muitas vezes, né? Muitos estão no mundo da droga, mas muitos estão ali trabalhando e por não quererem perder o amor dessa criança, permitem, são permissivos, como a palavra que tu muito bem colocou naquele momento, são permissivos nessa busca dessas crianças por coisas próprias para si. Né? Eu sou contrário a uma criança, mesmo que seja após os 16 anos, de ter direito a administrar o seu dinheiro. Se ele trabalhar... Não tem maturidade para isso. Não tem maturidade para isso. Né? Não tem maturidade para isso. Vai fazer mais bobagem, vai fazer mais erros do que acertos. Exatamente. Né? Mesmo fazendo medicina, eu tinha meu dinheiro controlado pelo meu pai e pela minha mãe. Pelo menos orientado, né, doutor? Exatamente. Tu vai ganhar o dinheirinho aqui, ó. Para que é esse dinheiro, pai? Esse dinheiro é para tu pagar o aluguel, para pagar aquele livro que tu pegou em prestações e para tu poder comer. Se eu fazia qualquer bobagem com o dinheiro, eu ficava sem comida. Era o que eu tinha, né? Então, assim, e se eu pedisse mais dinheiro, ele pedia explicação, por que tu quer mais dinheiro? O que tu fez com o teu? O que tu fez com o teu dinheiro? Eu gastei na festa, então não vou ganhar. Então, assim, o pai tem que ser duro, a mãe tem que ser dura. Educadores. O pai e a mãe, se quiserem botar uma criança nesse mundo, eles têm que saber que eles vão ter que sacrificar muito das suas vidas. Né? Você é mãe, você sabe disso. Né? Eu sou pai, eu sei disso. Mas o amor que a gente tem por eles, né? Até para eles não ficarem ofendidos conosco, né? O amor que a gente tem por eles é imenso. O que eles nos deram em termos de sentimento é um sentimento de amor que é só por eles, né? Não existe por outro. A gente vive por eles, né? A gente vive por eles. Mas não é por isso que a gente tem que transformá-los em um songamonga. Não, é exatamente por este amor é que a gente tem que torná-los fortes. Tem que torná-los, exatamente. É isso? Pronto. Gente, espero que vocês tenham aproveitado esse papo interessantíssimo com o Dr. Humberto. Já vou convidá-lo para a gente dar uma continuidade a esses assuntos tão interessantes numa próxima ocasião, porque eu sei que o horário dele é complicado, né? Para a gente conseguir gravar isso hoje aqui, vocês não têm noção de quantas marcações e remarcações. Né, marcas e marcas, né? Agradeço imensamente a sua presença, mais uma vez no De Tudo Um Pouco, agora em novo formato, né? Que bonito, né? E agradeço principalmente as explicações e eu acho que a ajuda que a gente pode levar a pais que são paizinhos novos, recentes, né, que estão vivenciando essa problemática toda dessa juventude que, sei lá, está desorientada, na minha opinião. Muito obrigada, doutor Humberto. Muito obrigada a vocês e acompanhem a gente. Curta, compartilha, põe o sininho ali para avisar. Exato. Né? Siga, né? Siga, por favor, porque a gente precisa de like, tá bom?